Graça e paz, boa noite a todos. É bom estarmos cultuando a Deus, ainda que distantes, mas conectados. Eu estou em João, Evangelho de João, capítulo 4, verso 20. Diz assim o texto: Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem nesse monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Vamos ter uma palavra de oração? Senhor, nós damos graças ao Pai, porque em meio a tanto caos, a tanta crise, o Senhor tem proporcionado momentos de muito conforto, de muito consolo. O Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem nos conduzido, Pai, a lugares que nós não imaginávamos. Então nós te louvamos e agradecemos por tudo que o Senhor já falou, por tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós, Senhor. Pedimos uma vez mais que o Senhor fale conosco, através dessa reflexão, através dessa mensagem. Que nada, Senhor, do homem tem acesso ao nosso coração, mas apenas aquilo que provém do Senhor. Apenas aquilo que é capaz de produzir vida e vida no Espírito. Que o nosso coração possa se encher com a Tua verdade. Que os nossos pensamentos possam ser iluminados com a Tua palavra. E a gente possa, Senhor, nos colocarmos no caminho da mudança. E vivermos, ó Deus, de uma maneira em que o Seu nome seja visto e glorificado. Em nós e através de nós, Senhor. Faça isso, nosso Pai. Faça para o nosso bem, mas também para a Tua glória. É a oração que fazemos e fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos na terceira mensagem da série Manual do Mundo Novo. E o nosso desafio ao longo dessa série de mensagens é produzir aqui reflexões que de alguma maneira possam nos conduzir a vivermos uma vida que glorifica a Deus, vivermos uma vida que é nova, vivermos, como Paulo diz em Romanos 6,4, em novidade de vida. É possível viver, sim, uma nova vida. Independente do passado, independente das dificuldades, a proposta de Deus para nós é que nós possamos viver o novo, é que nós possamos viver de novo. Então minha oração é para que ao longo dessa série de mensagens a gente possa compreender que Deus tem caminhos maiores, que Deus tem caminhos melhores, que nós podemos andar em lugares altos, nós podemos viver sim em novidade de vida. E tentando trazer aqui instruções para essa nova vida, para esse começo em Cristo, para experimentarmos esse novo de Jesus, eu queria falar um pouco sobre adoração. Porque se nós tivermos um entendimento errado sobre o que de fato é adorar a Deus, nós podemos estar falhando no propósito pela qual nós fomos criados. Eu acredito que nós fomos criados para a glória de Deus. Eu acredito que nós fomos criados para ser um expoente da glória de Deus no mundo. Quando Deus faz toda a criação, a gênese da criação, quando chega no sexto dia, Ele diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou seja, Deus planejou criar um ser humano, que fosse a imagem dEle, que fosse a semelhança dEle. A criação, ao olhar para a humanidade, ao olhar para o homem, deveria ver a imagem refletida de Deus. Deveria ver a semelhança de Deus no homem. Foi para isso que nós somos criados. Mas quando o homem peca, o homem perde a sua imagem, o homem se desconfigura, o homem se degenera em relação a Deus. O homem cai, como nós falamos na teologia, a queda deforma o homem perde a imagem, o homem perde a semelhança. E hoje, ao olhar para o mundo, parece mais que o ser humano tornou-se um contraste em relação a Deus.
parece que o ser humano tornou-se, na verdade, um contraponto. Aquilo que Deus é, nós não somos. A imagem que Deus possui, nós não possuímos mais. Porque parece agora haver um contraponto. Parece que nós estamos em lados opostos. Por isso que veio Jesus nos reconectar novamente com a fonte da vida. Quando no Éden o homem quis projetar a sua própria imagem, quando no Éden o homem quis ser independente em relação a Deus, quando no Éden o homem quis descolar de Deus, Jesus vem em um propósito eterno, com uma roupa, com uma imagem humana, uma figura humana. Ele vem até nós para nos reconectar, para devolver a nós a imagem e a semelhança de filhos e filhas de Deus. Jesus veio fazer de nós verdadeiros adoradores. E se fomos criados com o propósito de adorar a Deus, nós não podemos falhar. Porque isso vai acarretar em estarmos completamente fora do objetivo da criação. E não existe nada mais triste, nós já falamos isso daqui em algumas mensagens atrás, do que ver um ser humano que está fora do propósito pela qual ele existe, pela qual ele foi criado. Você já teve a experiência de tentar cortar algo com uma faca que não corta? E você fica pensando assim, poxa, mas a faca foi feita exclusivamente para cortar, mas ela não corta. Um tempo atrás minha esposa estava reclamando que as facas de casa estavam cegas. E ela não estava conseguindo cortar uma carne. E eu, como macho alfa de casa, fui cortar para ela, deixa que eu corto. Comecei tentando cortar a carne e terminei lutando jiu-jitsu com a carne no chão. Quando nós perdemos o propósito pelo qual nós fomos criados, quando nós não vivemos esse propósito, nós somos uma faca que não corta. Nós somos um avião que não voa. Nós somos uma caneta que não escreve. Você já passou pela aflição, pela angústia de estar desesperadamente procurando uma caneta para escrever um telefone, um endereço, e quando você acha que parece que aquela luz brilha iluminando a caneta e você pega para escrever e não sai absolutamente nada. Você fala, você foi feito só para escrever e eu não consigo escrever. Aquela caneta que tinha um objetivo simples, tinha uma função simples, que era escrever, perdeu a razão pela qual ela existe. Adoração é entender, é reviver, é estar conectado com Deus para viver o propósito pelo qual nós existimos. Ser o imago Dei, ser a imagem de Deus refletida no mundo. Eu gosto muito de um projetor, porque ele projeta uma imagem que não é dele. Que nós sejamos assim, projetores, luzes no caminho, iluminando, apontando para um Criador eterno, que está acima de tudo e que sim merece toda a nossa glória, toda a glória e merece todo o louvor. No texto que nós lemos, no verso 20, diz assim: nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Jesus está em um diálogo, em uma conversa com uma mulher samaritana, e essa mulher pergunta para Jesus aonde deveria ser o lugar correto de se adorar a Deus. Se no Monte Gerizim, onde os pais dos samaritanos adoravam, ou se no templo em Jerusalém. E ela pergunta para Jesus, ela interpela Jesus falando aonde que nós deveríamos adorar? É no monte ou é no templo? E Jesus responde para ela de uma maneira bem simples, na verdade é no templo, porque a salvação vem dos judeus. Mas ele diz, mas vai chegar o dia, e na verdade já chegou, em que nem no monte e nem no templo se adorarão a Deus. Na verdade, Deus não vai se limitar a espaços. Vai chegar o tempo em que nós vamos compreender de fato o que é adoração. Você imagina que se nós estivéssemos aqui ainda pensando que a adoração limitasse a um espaço, a um lugar, a 4 paredes, a um lugar específico onde Deus deveria ser adorado. Nós estamos, por exemplo, há quase 90 dias de quarentena, de isolamento. Tanto a IMEG quanto a PIBEG estão com os seus prédios fechados. Nós não estamos nos reunindo
Essa é uma das razões de estarmos aqui hoje. E se nós tivéssemos o entendimento de que a adoração deveria ser em um lugar exclusivo, nós estaríamos já há 3 meses sem adorar a Deus, porque nós não estamos nos reunindo como sempre fizemos nos nossos cultos. Mas nós entendemos que a adoração não se limita a um lugar. Como o questionamento dessa mulher é no templo ou é no monte? Não, Jesus rompeu essa barreira. Sabe por que ele rompeu essa barreira? Para tornar de nós adoradores, para fazer de nós adoradores. O que Jesus está falando é, não existe mais um lugar específico para se adorar a Deus. Não existe mais uma forma específica. Não existe mais um período específico. Porque Deus não está tão interessado em adoração assim. Na verdade, Ele está interessado em adoradores. Pessoas que vão adorá-lo verdadeiramente. Sabe quem está interessado em adoração a ponto de negligenciar o coração dos seus adoradores? Satanás. Na tentação de Jesus, em Mateus capítulo 4, Satanás disse assim: tudo te darei, se prostrado me adorares. A proposta do Filho de Deus não é essa. A proposta de Jesus não é que nós vamos oferecer algo a Ele para recebermos algo em troca. A proposta de Jesus é que Ele faria de nós verdadeiros adoradores. Ele não está apenas com a intenção de adoração. Ele quer trabalhar no teu coração. Ele quer fazer de você alguém que vive para a glória dEle. Ele quer fazer de você um verdadeiro adorador. Jesus quebrou as formas, os períodos, os lugares. Tudo isso para fazer de nós adoradores. Então entenda uma coisa, a motivação pela qual você adora deve ser a expor a imagem do Filho de Deus, a revelar Jesus ao mundo. Quando nós estávamos nos nossos cultos presenciais, costumeiramente eu ouvia que durante o louvor a gente ficava de pé e aí a gente falava assim: vamos agora para o nosso período de louvor e adoração. É claro que quando a gente canta ou quando a gente louva, nós estamos adorando. Mas a adoração não se limita a cantar. E também a adoração não necessariamente precisa de uma motivação externa. Eu vim de um ambiente muito religioso. E eu posso dizer aqui certamente para você que eu era tão religioso que não conhecia Jesus. E uma das coisas que me veio à mente quando eu preparava essa pequena mensagem de hoje foi que houve um tempo em que eu vivia atrás de música. E aí a gente chegava no culto com aquela expectativa de qual louvor o Ministério de Louvor vai cantar. Porque se cantar aquela música que eu gosto, aí sim o meu coração vai se derramar em adoração. Como se eu dependesse de alguma motivação externa para adorar a Deus. Como se eu fosse um Frankenstein, pronto para receber ali um choque e de repente viver e começar a adorar. Mas a adoração não precisa de motivações externas. Porque não é de fora para dentro, a adoração é de dentro para fora. Adoração é você externar aquilo que está no mais profundo e externar de uma forma autêntica e verdadeira. Jesus condenou, por exemplo, a ação dos escribas e dos fariseus lá em Mateus capítulo 15, verso 8. Quando ele diz assim: esse povo me honra com os seus lábios, mas o coração está distante de mim. Adoração não é cantar. Cantar bem não é adorar. Tocar bem também não é adorar. Sabe o que é adorar? Adorar é quando aquilo que você externa traduz verdadeiramente aquilo que você traz no seu coração. Jesus,
vai dizer no verso 24: Deus é Espírito e importa que os que o adoram, adorem em Espírito e em verdade. Adoração é quebrar a distância entre aquilo que a gente expõe com aquilo que a gente traz no nosso coração. É dizer, não existe distância da maneira como eu vivo para a maneira como eu compreendo Deus. Sabe? É entender que a gente vai externar aquilo que de fato está no nosso coração. Às vezes a gente confunde expressão de adoração com adoração. Por exemplo, quando você dá um presente para alguém que você ama, o seu amor, de fato, não é o presente que você está dando. Em um dos meus aniversários eu recebi uma bandeja de coxinha. Eu amo coxinha, cara. Mas eu tenho convicção que a pessoa que me deu coxinha não me ama como coxinha. Por exemplo, você recebe um presente ou você dá o presente para alguém, o seu amor não é o presente. O presente é uma forma de você demonstrar aquilo que está no teu coração ou o quanto você ama. Quando você presenteia alguém, você está dizendo assim, isso é uma expressão, é uma forma de eu demonstrar que eu te amo, que eu te admiro. Quando nós cantamos, nós estamos externando, nós estamos tendo expressões que só podem ser adoração se de fato elas traduzirem a verdade do sentimento que há no nosso coração. Então o louvor, ele é adoração quando o teu coração se rende, se curva, se derrama no altar do Senhor e diz, Senhor, é sincero. Quando eu canto aqui, quando cantamos, quando glorificamos, é sincero, quando traduz um sentimento que está no nosso coração. Então não limite a adoração a um período de louvor. Não limite a adoração a um lugar específico ou uma forma específica. Porque Deus fez de você um verdadeiro adorador. Você consegue compreender, por exemplo, que quando você está na fila do banco para pagar um boleto, você está adorando a Deus? Você consegue compreender que no relacionamento que você tem com a sua esposa, você deve ser alguém que adora a Deus? Você compreende, por exemplo, que quando você trabalha e no seu trabalho você tem que ser alguém que adora a Deus? Eu tive essa experiência hoje. Eu fiz um serviço lá onde eu trabalho e eu vi que não ficou bom. E o primeiro sentimento que veio no meu coração é mais ou menos assim, para quem tá bom demais. Vou deixar assim mesmo. Afinal de contas, ninguém vai reparar. Mas aí eu me lembrei de que tudo na nossa vida deve refletir o Deus que nós servimos, o Deus que nós amamos. Aí eu me lembrei que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Aí eu me lembrei que Jesus me reconectou com a fonte da vida. E aí eu me lembrei que eu entreguei a minha vida ao senhorio de Cristo. E tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu venho a fazer, deve ser com o intuito de glorificar e adorar a Deus. Tenha essa consciência de que você é um adorador. Tenha essa consciência de que você foi feito para a glória de Deus. Consciência de adorador. Talvez acordar todos os dias de manhã e ir para o teu trabalho seja uma tarefa muito difícil para você. Talvez o teu trabalho seja um ambiente muito hostil. Mas mude a chavinha do teu coração. E ao invés de ir apenas para receber o seu salário, comece a fazer as coisas como um adorador. Comece a fazer tudo que vier à sua mão como alguém que é um apaixonado por Jesus. E tudo que vier à sua mão, faça para a glória de Deus.
Faça como expressão, como expressões de louvor e adoração a Deus. E fale: Senhor, sonda o meu coração, para que tudo aquilo que eu venha externar não seja apenas aparência. Para que tudo aquilo que eu venha externar não seja apenas proselitismo, mas seja, de fato, um sentimento de alguém que ama e é apaixonado pelo reino de Deus. Você foi feito adorador. E eu queria encerrar lendo com vocês o verso 23. E o verso 23 diz assim: mas a hora vem e agora é. Eu gosto de ler e constantemente, periodicamente, eu volto a esse verso de João 4:23. Porque toda vez que eu leio esse texto, eu lembro que o agora de Deus se faz. Agora é. E amanhã, quando eu ler de novo, adivinha o que vai estar escrito? Agora é. Agora é, agora é, agora é. Sabe qual que é a hora de adorar a Deus? É agora. Sabe qual que é a hora de você tomar um passo, dar um passo e tornar um verdadeiro adorador? É agora. Que a nossa mente possa ser expandida, que a gente possa sofrer uma metanoia, expansão de mente, para compreendermos o que de fato é adoração. Não limite a adoração a nenhum lugar, a nenhuma maneira ou a nenhum período, porque Jesus não veio para nada disso. Na antiga aliança havia uma maneira exclusiva, havia um lugar exclusivo, específico, onde Deus deveria ser adorado. Lá em Êxodo capítulo 30, verso 37, Moisés está ali falando do incenso que era usado na adoração. E ele diz que qualquer um que tentar reproduzir aquele incenso para uso próprio será eliminado do povo. Trazendo para os nossos dias, a gente pode compreender que nós somos criados para adoração, para a glória de Deus. E se nós tentarmos viver uma vida para nós mesmos, ou tentarmos viver para a nossa glória, ou para satisfazer os nossos próprios desejos, nós estaremos também fugindo do propósito exclusivo pela qual nós fomos chamados, nós fomos criados. Deus tem um desejo profundo, que você seja um verdadeiro adorador. Fique com essa palavra, que teu coração possa ser inundado por esse sentimento de manifestar Deus e de ser a presença de Deus no mundo através do Imago Dei. Deus abençoe a sua vida. Queria só orarmos para a gente encerrar. Senhor, nós te damos graça, Deus, pela tua palavra. Que haja em nós conforto, que haja em nós confronto. Nos coloque, Senhor, na posição que o Senhor deseja que estejamos. Nos molde conforme, Senhor, a tua vontade. E que a gente possa viver experiências sobrenaturais que manifestam a tua presença, o teu domínio sobre nós, em nós e através de nós. Para a tua glória, Senhor, para o teu louvor. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém.